Bem-vindo ao PlanUp 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. Acompanhe-nos e descubra como a perspectiva, o planeamento, a monitorização e a avaliação podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, transparentes e próximas das pessoas. Neste episódio de agosto, apresentamos-lhe uma reportagem no Encontro Ciência e Inovação 2026, realizado nos dias 15 e 16 de julho. Conversamos ainda com Elsa Picão acerca do lançamento da Biblioteca de Policy Briefs e lembramos finalmente a submissão de propostas de comunicações ou pósteres para o encontro Avaliação de Políticas Públicas, capacitar para melhor avaliar. O Encontro Ciência e Inovação 2026 voltou a juntar investigadores, decisores, empresas e instituições públicas para discutir o futuro da ciência em Portugal. Entre os temas em destaque estiveram as prioridades para a ciência e inovação no contexto da recém-criada AI², Agência para a Investigação e Inovação, e a estratégia para as tecnologias emergentes, ambos projetos em curso onde o PlanUp tem desempenhado um papel ativo e de coordenação que pretendem contribuir para a definição de onde o país deve concentrar esforço, investimento e capacidade científica nos próximos anos. Na sessão sobre prioridades para a ciência e inovação, Carolina Nogueira, subdiretora do PlanUp, faz o ponto de situação sobre o processo de consulta pública sobre a AI² em curso. Apresentámos alguns dos contributos em consulta pública do relatório de focagem, em que o PlanUp, em conjunto com a professora Rosário Partidário, desenvolveram uma série de mesas temáticas, workshops, momentos em que envolvemos toda a comunidade para que se pudessem pronunciar sobre o quadro de avaliação estratégica, que será a ferramenta para decidirmos que opções estratégicas, que domínios estratégicos e que financiamento será alocado aos mesmos para os próximos 5 anos em Portugal. A estratégia para as tecnologias emergentes foi construída de forma aberta e colaborativa, envolvendo cerca de 500 participantes de 3 áreas: biotecnologias, materiais avançados e tecnologias quânticas, ao longo do último ano. Na sessão foram apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado pelos 3 grupos. O PlanUp, a ANI e a FCT irão consultar e finalizar a proposta. Carolina Nogueira fala sobre o papel do PlanUp e faz o ponto de situação deste projeto. Nós temos tido este papel coordenador de envolver toda a comunidade nas várias fases de todo o processo. Este tem sido um outro projeto também solicitado por estes 2 ministérios, da Educação, Ciência e Inovação e da Economia e Coesão Territorial, em parceria com a ANI e a FCT, tendo sido começado já há um ano, onde reunimos um conjunto de peritos especializados em tecnologias quânticas, biotecnologia e materiais avançados, e portanto acreditamos que trouxemos a comunidade científica e também a comunidade empresarial para que pudessem produzir documentos orientadores para que Portugal se posicione ou se possa posicionar nestas tecnologias. As 3 áreas da estratégia, biotecnologia, materiais avançados e tecnologias quânticas, foram escolhidas por conjugarem potencial científico e impacto económico, mas também a relevância geopolítica. No contexto europeu, são vistas como tecnologias críticas ligadas à soberania, à competitividade e à segurança económica, conforme explica José Antão, coordenador da Unidade de Políticas Públicas de Inovação da ANI. Então, a Estratégia das Tecnologias Emergentes é uma iniciativa conjunta da PlanUp, da FCT e da ANI, que resulta de um mandato interministerial da Economia e da Ciência e Educação, que pretende olhar para áreas de grande potencial de desenvolvimento científico e tecnológico, com impacto na economia, e que reuniu um conjunto muito alargado de investigadores e de empresas num processo participativo que levou ao desenvolvimento de um conjunto de recomendações em 3 áreas estratégicas: nas tecnologias quânticas, biotecnologia e materiais avançados. José Antão lembra que a definição destas áreas resulta também de uma leitura atenta do que está a acontecer na União Europeia, onde se reforçam os instrumentos de apoio a tecnologias consideradas estratégicas. Para Portugal, o desafio é ter uma visão nacional clara e alinhada com os fundos e programas que vão marcar o próximo quadro de apoio. Nós estamos a olhar para tecnologias que são prioritárias também a nível europeu, ou seja, existe algum foco atual na soberania europeia em tecnologias que podem ser muito importantes, não só em termos económicos, mas também em termos de segurança da economia europeia, e então nós selecionamos
3 que são alvo de documentos estratégicos europeus, que têm previstos apoios muito substanciais a nível europeu e com os quais nós precisamos de fazer um alinhamento por uma questão de escala e de integração no mercado único europeu. Nos últimos meses, os peritos mobilizados em cada área recolheram contributos de entidades científicas e empresariais e promoveram discussão e sessões de trabalho nos 3 grupos. Este trabalho está agora a ser consolidado num documento único. Nós já temos esse processo finalizado de recolha de contributos com os peritos e estamos a afinar a última parte do documento com algum enquadramento, com caracterização destas áreas em termos de inputs e outputs e com harmonização dos conteúdos e naturalmente que isto depois terá de seguir um processo de plano de implementação com medidas que ajudem a pôr em prática as medidas que estão propostas. A ideia de fundo é que esta estratégia para as tecnologias emergentes funcione como um instrumento dinâmico capaz de acompanhar a evolução rápida das tecnologias e as necessidades do ecossistema nacional. Quando nós pensamos que estamos a tratar de tecnologias emergentes, elas estão em constante evolução. Portanto, este plano terá de ser não só monitorizado, como a evolução que ocorrer no ecossistema terá de ser o input para a evolução contínua da própria estratégia. Esperamos que ela seja o mais viva possível e que possa informar as nossas políticas públicas para maximizar o seu impacto. No final da sessão ficou a mensagem de continuidade: ouvir, envolver, estruturar e só depois decidir. A estratégia de tecnologias emergentes entra agora na fase final de consolidação, com publicação prevista para setembro, e traz consigo a ambição de apoiar escolhas mais informadas no futuro da ciência, da inovação e da economia em Portugal. O PlanUp passou a disponibilizar a sua biblioteca de Policy Briefs, um espaço de consulta que centraliza e organiza sínteses e análises elaboradas para apoiar a formulação de políticas públicas informadas por evidências. Elsa Picão, chefe da equipa multidisciplinar de parcerias e ecossistema colaborativo de inovação do PlanUp, explica a gênese desta iniciativa. O que motivou o PlanUp ao lançamento desta biblioteca dos Policy Briefs é, no fundo, responder a uma necessidade simples: tornar o conhecimento mais acessível e útil para quem toma decisões sobre políticas públicas. Aquilo que pretendemos é facilitar o acesso e a partilha de informação relevante, reunindo num único espaço policy briefs e sínteses de evidência sobre temas importantes para a ação pública. Com esta iniciativa, o PlanUp reforça o seu papel enquanto knowledge broker, aproximando o conhecimento da decisão e promovendo um diálogo entre a administração pública, a comunidade científica, a sociedade civil e outros atores do ecossistema. De futuro, a nossa ambição é que esta biblioteca seja um recurso vivo, em constante atualização e que contribua para melhores políticas públicas suportadas por decisões informadas por evidência. Esta é uma fase embrionária, mas que conta já com cerca de 4 dezenas de Policy Briefs. Nesta fase de lançamento já se encontram disponíveis policy briefs resultantes de 2 iniciativas do PlanUp, iniciativa Mesas Redondas com temas sobre o sol e a água e as edições do concurso Science for Policy 2023 e 2024, e aqui os temas dirigidos aos decisores são de áreas muito diversas que vão do ambiente, à economia, à inovação, à saúde, pobreza, coesão territorial. A biblioteca de Policy Briefs pretende assim dar mais visibilidade ao conhecimento aplicado e apoiar uma decisão pública mais informada, mais rápida e mais alinhada com as necessidades identificadas no terreno. E agora uma chamada de atenção a quem trabalha, investiga ou se interessa por políticas públicas. Está aberta a submissão de propostas para a 2ª edição do Encontro de Avaliação de Políticas Públicas. O evento acontece a 20 de novembro no IAPMEI em Lisboa e traz um mote bem claro: capacitar para melhor avaliar. Organizado pela equipa multissetorial de avaliação da Replan, o encontro volta a juntar a administração pública, universidades e profissionais do setor num só objetivo: pensar em conjunto como se avaliam e como se melhoram as políticas públicas em Portugal. E há espaço para si nesta conversa. Comunicações e pósteres podem ser submetidos sobre avaliações em curso ou já concluídas, ferramentas de apoio à avaliação, projetos de investigação ou reflexões que cruzem teoria e prática. Não importa a carreira, investigadores, técnicos, professores, estudantes, todos são bem-vindos a propor e partilhar trabalhos, ideias ou experiências sobre a avaliação de políticas públicas. Mas atenção ao calendário, as propostas têm de ser submetidas até 11 de setembro. Para mais informação, consulte o site planup.gov.pt. Chega assim ao fim mais uma edição do PlanUp 360 graus. É tudo por hoje. Novo encontro marcado no próximo episódio, que será lançado durante o mês de setembro. Até lá.